Adriano, vamos começar lá. Ah, eu tô ao vivo já. Estamos ao vivo, Adriano, pode deixar. Eu não estava conseguindo entrar. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Então, para mim, não está tudo bem. Eu estou super assustada. Vou esperar aqui um pouquinho só para deixar mais gente entrar, porque, por incrível que pareça, esse link está funcionando. Para quem ainda não sabe o que aconteceu, o ministro Alexandre de Moraes derrubou todas as minhas contas. Agora, somente quem está fora do Brasil ou com VPN consegue acessar. Então, não sei quanto tempo mais vai levar para essa conta cair. Quem está assistindo agora não conseguir assistir mais. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês. Estou de preto, num sinal claro de protesto. É o ideal dos mundos? Não, não é o ideal dos mundos, gente. O que é vestir de preto ou de luto? É o que eu posso fazer. Eu não sou parlamentar. Mas fica aí o meu protesto simbólico. Vamos lá, gente. Quero contar para vocês o que foi que aconteceu. Vocês não vão acreditar. Nessa sexta-feira 13, escabrosa. Deixa eu ver só quantas pessoas tem, para saber se eu já posso começar, porque senão o povo entra na live depois e fica assim, o que aconteceu e tal. Ah, tem 4.000 pessoas. Eu vou detalhar, tá? Na manhã dessa sexta-feira, eu acordei, tchutchu, plena da vida, deixa eu explicar o motivo do meu sumiço. O motivo do meu sumiço foi por advertência do meu advogado, que falou assim, Bárbara, espera um pouco. Tudo e qualquer coisa que você falar agora, eles vão usar contra você. Então, espera a poeira baixar para você poder falar alguma coisa sem estar nesse meio do olho do furacão. E eu, de fato, aguardei. Só que hoje eu acordei assim, cara, sexta-feira 13, vamos mudar essa vibe, né? Sentei e comecei a fazer o roteiro do meu vídeo, do que eu queria falar. Inclusive, estava super engraçadinho. Eu tinha voltado com aquele bonequinho da democracia e tudo mais. No meu vídeo, ia perguntar: democracia, estava sumida, você morreu? Olha para você ver, né? Parece que sim, ela morreu. Mas, enfim. Então, acordei com meu café, pra vocês terem uma ideia, meu dia foi tão louco que a minha caneta, a minha caneca de café, tá até agora aqui, porque eu não saí dessa poltrona o dia inteiro, de tão louco que foi o dia. Logo na parte da manhã, o pessoal começou a me mandar mensagem falando que o meu Instagram tinha sido derrubado. Aí eu entrei no meu Instagram, eu conseguia continuar vendo o meu Instagram. Eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, será que foi o próprio Instagram que derrubou a minha conta? E aí, o que eu fiz? Entrei numa outra conta de Instagram do pessoal aqui de casa, coloquei um VPN e não consegui acessar. Aparecia que minha conta não existia. Aí eu coloquei um VPN e aí eu consegui acessar a minha conta. Então, a minha conta não tinha sido derrubada. A minha conta tinha sido retida por demanda judicial, assim como aconteceu com todo mundo, como já se naturalizou, né, durante todo esse processo, porque no início todo mundo fica escandalizado. E aí depois vai passando o tempo, ninguém liga mais, porque se torna uma coisa tão corriqueira, uma coisa tão frequente, que é tipo, caiu, e aí? Fazer o quê, né? Tá acontecendo todo dia mesmo, se torna normal. Então ninguém mais se indigna. Então foi isso. Na parte da manhã eu descobri que o meu Instagram tinha sido retido, não tive acesso a nada, não fui comunicada pelo Instagram. Tentamos acesso com o pessoal do Instagram. Sabe o que o pessoal do Instagram falava? Não, aqui para mim a sua conta tá normal. Mas aí a gente descobriu que foi uma ordem judicial. Beleza, eu falei, cara, não vou deixar isso aqui me abalar, vou fazer o meu vídeo. Aí, quando foi 5:30 da tarde, por volta das 5 horas, o Verdevaldo, olha para você ver o mundo como ele é. Alexandre de Moraes, das muitas coisas que você fez comigo nessa vida, me fazer virar tiete do Glenn é uma daquelas que eu não vou te perdoar. Não vou te perdoar por uma série de coisas, porque foi muita sacanagem, viu, colega? Mas você me fez virar tiete do Glenn. E aí o Glenn Greenwald, o Verdevaldo, ele foi até o Twitter dele fazer uma denúncia bizarra. Mas é assim, gente, é uma coisa. E aí, o que eu fiz? Para quem não viu esse tweet do Glenn, e calma que tem um andamento disso, entendeu? Acontecem coisas após. Começou aqui. Ele fez um post no Twitter dizendo exatamente o seguinte. Espero que estejam todos sentados. Eu vou ler o tweet do Glenn para vocês. Última hora.
O regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente, praticamente diariamente agora. Acabamos de obter uma ordem de censura que é genuinamente chocante, instruindo várias plataformas de mídia social a remover imediatamente vários políticos e comentaristas proeminentes. Não posso exagerar o quão chocante e perigosa é essa nova ordem de censura. É do mesmo juiz que até o New York Times vem alertando como autoritário. Alexandre de Moraes, leia este artigo no New York Times. Foi a partir de setembro. E ele conclui, né? E agora está aumentando severamente. E aí ele coloca a matéria do New York Times, ele coloca nesse tweet a matéria que diz o seguinte: para defender a democracia, o Brasil está indo longe demais? E aí, na capa dessa matéria do New York Times, tem o Alexandre de Moraes. A gente já comentou ela aqui em vídeo uma vez. Aí ele continua. Um sinal de quão repressiva é a situação no Brasil. Passei horas com advogados até para saber se posso denunciar isso. Confrontei governos em todo o mundo. E essa é a única vez que eu perguntei: eu posso relatar isso? Posso criticar esse juiz com segurança? Mas a única razão para se tornar jornalista é fazer o seu trabalho, independentemente das ameaças e riscos. Estaremos ao vivo no Rumble com o nosso programa. Aí ele coloca o nome do programa dele, onde ele entrou ao vivo às 9 horas da noite. E para relatar isso, explicar os imensos perigos. É impressionante. Mas ele continua no Twitter. Então, na continuação, ele coloca a segunda capa do New York Times, ainda com Alexandre na capa, que diz que, para controlar mentiras, o Brasil dá a um homem o superpoder de controlar o que é dito. E continua no fio dele no Twitter. Abaixo está o segundo artigo do New York Times sobre os perigos dos poderes de censura deste juiz, de 1º de outubro. Essa matéria era de 1º de outubro. Nunca vi um juiz em nenhuma democracia com esse nível de poder. Ele se tornou um herói venerado da esquerda brasileira, temido e fora dos limites da crítica, pelo crime de criticar esse juiz. Outrora, odiado pela esquerda brasileira como parte de um governo golpista, até esta chocante ostentação de censura, fui taxado de pró-terrorista na terça-feira, tendência por dias, porque na terça-feira o Glenn apareceu no Twitter para poder dizer como que estava sendo autoritário, como que o Brasil podia estar permitindo essa escalada de poder desse ministro do STF. E aí ele foi chamado de terrorista por um monte de gente. Ali ele está dizendo o seguinte, que é meio assim, ou você concorda com absolutamente tudo que eles estão fazendo, ou você é um terrorista. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua. O clima aqui é como o 11 de setembro, conosco ou com terroristas. Então, assim, você não pode discordar de tudo que está sendo feito, porque se você discordar, você é um terrorista. É isso que ele está dizendo. E ele continua. O regime de censura implementado no Brasil faz os Estados Unidos e a União Europeia parecerem bastiões da liberdade. Aí olha o que ele diz. 10 membros do Congresso, incluindo alguns com o maior total de votos do país, aqui ele está falando do Nicolas, foram banidos por este juiz das mídias sociais, embora as plataformas digam que não violaram nenhuma regra. Então, as plataformas dizem para o Alexandre de Moraes, olha, essas pessoas não violaram nenhuma regra. E ele fala assim, tô mandando, filho. Isso não se restringe ao Brasil, assim como os promotores brasileiros copiaram a acusação dos Estados Unidos contra Assange para tentar me prender por minha reportagem. Esse modelo de censura implementado no Brasil será usado por outros países para barrar toda a dissidência. E calma que tem um pingo, uma cereja de bolo inacreditável. É uma ponte longe demais, mesmo para o New York Times. Mas a amplitude e o escopo dessa ordem, direcionando várias plataformas para banir imediatamente vários políticos e analistas, dentro de 2 horas, que é tipo assim, ele dá a ordem e fala, você tem 2 horas para derrubar o conteúdo, para derrubar o perfil. Mediante a ameaça de multas pesadas, leva isso a um nível totalmente novo.
Que direito um juiz brasileiro tem de ordenar que plataformas estrangeiras banam políticos e jornalistas de suas plataformas e ameaçá-los com multas massivas se não censurarem sob seu comando? Alexandre de Moraes está se tornando censor-chefe não só do Brasil, mas do mundo. Aí, logo que eu acabei de ler esse tweet, a minha conta do Twitter foi retida na mesma hora. Pum! Aí, enquanto eu estava me organizando para fazer essa live, porque, gente, eu passei o dia inteiro achando que eu ia fazer um vídeo para o YouTube, como eu sempre faço. E eu nunca ataco ninguém, eu nunca xingo ninguém. Eu estou muito desconfiada que isso é por causa do Flávio Dino. Por quê? Porque o antagonista, eu até separei aqui a matéria. Só um minutinho, tá, gente? Eu não tenho o hábito de fazer live, eu nunca faço live, mas eu achei importante porque o que a gente está assistindo no Brasil é muito inédito. É a censura em massa de pessoas sob o aplauso da oposição. Sabe onde que isso acontece? Em todos os regimes ditatoriais. Porque em regimes ditatoriais não existe oposição. E aí eu vou falar para vocês, por exemplo, Nicarágua. Nicarágua não tem oposição, porque o Ortega prendeu todos os candidatos da oposição. Aí no final ele concorreu sozinho. Olha que bacana. Só um minutinho, tá, gente? Tô pegando aqui a matéria que eu quero mostrar para vocês do que aconteceu hoje. Presta atenção no que aconteceu hoje. Foi uma matéria do antagonista. Caramba, cadê? Só um segundinho, gente, desculpa. Tô nervosa também, porque, né, tem como não ficar nervosa. O antagonista, ele deu, assim, exclusivo. Dino sabia. Aí o antagonista conta dentro da matéria que o Flávio Dino, ele entrou em contato com o Ibanez para dizer que ele sabia de absolutamente tudo. Logo na sequência que o antagonista, que ele sabia de tudo da invasão, né? Logo na sequência, o senador Marcos Duval fez um post falando o seguinte: urgente, mais uma prova que consegui para desmascarar o ministro da Justiça. Tanto ele como o presidente Lula sabiam de tudo e deixaram a tragédia acontecer. Pedirei seu afastamento e sua prisão. Isso é o senador Marcos Duval, que hora que foi? 7h09, às 19h09, ele postou isso. Um pouco, quase na hora que a minha conta caiu. Aí, olha o que tem dentro do documento que o antagonista noticiou e que o senador Marcos Duval postou na íntegra. Aqui ele põe o número do ofício, a sua excelência, o senhor Ibanez Rocha, então é o Flávio Dino mandando um comunicado para o Ibanez, onde ele diz o seguinte como assunto: solicitação de bloqueio. Aí ele põe, senhor governador, tópico 1, 2, 3, 4 e 5. O mais importante que eu achei aqui foi o tópico 3 e o 4. Porque no 3, ele está dizendo... Peraí. Não, o 2, perdão. No 2, ele está dizendo o seguinte, olha isso. Segundo o relatado, o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o TSE. Aí o 3, nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos a Vossa Excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo no período compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Então, aqui o ministro da Justiça está falando para o Ibanez que o que ele quer fazer é exatamente isso, bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro entre a Torre e a Praça dos Três Poderes. Aí olha o 4. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais, olha isso, ele colocou todo mundo no bolo, estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Então, ele falou que estava monitorando. Tipo assim, eu já te contei o que vai acontecer, porque ele detalhou, as pessoas querem invadir, ele detalhou o que ele
ele achava, o que ele sabia que seria invadido. E aí falou assim, ó, tô monitorando, tá? É nóis. Não só eu, as forças federais se encontram monitorando. Então, sim, ele sabia. Só que uma outra coisa muito doida aconteceu. Porque o senador Marcos Duval foi até a Veja falar assim que ele não foi só esse memorando da ABIN que comunicou o Flávio Dino do que estava acontecendo, não. Que ele também tentou entrar em contato com o Flávio Dino e por mensagem, e que ele não, para alertar tudo que aconteceu, e o Flávio Dino fez. Só que aí o Flávio Dino foi lá e desmentiu o Marcos Duval, falou que isso nunca aconteceu. Aí o que o senador Marcos Duval fez? Foi lá e meteu os prints no Twitter de 2 chamadas que ele tentou fazer. Deixa eu ver se ele fez ou se ele tentou fazer. Chamada não atendida no dia 5 de janeiro, às 15 horas, chamada não atendida. E a mensagem que ele mandou para o ministro Flávio Dino, às 10h14, acredito, do dia 5 também, dizendo, bom dia, ministro, aqui é o senador Marcos Duval, precisaria com urgência de uma audiência com você, não gastaria mais que 15 minutos. Então, e ligou de novo, às 3 horas da tarde, para poder falar com o Dino, coisa que ele falou que, não aconteceu. Mas aconteceu, viu, seu Flávio Dino? Ele deu um expose. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Estou contando isso porque eu acho que a queda das nossas contas está vinculada a esse fato. Porque pode ser que a gente repercutisse na internet a gravidade da situação, que foi a omissão do ministro da Justiça, né? A gente apresentar algumas provas, e aí ia ficar meio chato, né? Então, eu acho, ninguém me contou, até porque todo o processo é sigiloso. Eu acho que foi por isso. Só que tem um detalhe. E para comentar esse detalhe, eu queria chamar Paula Marisa. Paula Marisa, que é também uma censurada dessa democracia maravilhosa. Tudo bem, Paula? Como você se sente numa ditadura? Cara, eu me sinto bêbada e fumando. Eu não sei se eu posso entrar na tua live bêbada e fumando, mas, cara, é o estado que eu tô. É o estado que eu tô, entendeu? Eu nunca quis essa merda desses militares. Assim, Bárbara, se tiver alguma coisa restrita pra falar no teu canal, tu me avisa, porque eu tô sem Paula, tem freio. Eu coisas tô restritas, porque indignada. você tem que pensar que nós estamos numa democracia, e na democracia tem coisas que não se pode falar. Eu imagino que você está absurdamente com Cara, ódio. tu pensa bem. Olha só o meu caso, tá? Eu sou uma professora, cara. Eu comecei no YouTube quando eu vi no quadro de anúncios de professores que ia ter uma aula ensinando sobre questões de gênero para os meus alunos. E eu podia ter me calado. Eu podia ter fingido que nada disso existisse. Eu levava meus alunos para lá, o meu salário estava garantido, tá? Mas eu não ia conseguir dormir com a minha consciência bem, porque eu respondo a Deus. Depois disso, a minha vida virou um inferno. Eu trabalhava na prefeitura com o secretário da educação, que era o marido da Maria do Rosário, cara. Eu pedi demissão de um concurso público. Eu tô na internet falando as minhas opiniões baseadas em coisas que eu leio. Eu pego prints de matérias que estão saindo na mídia. Eu não tô inventando nada. Eu não estou A inventando gente nada. sabe. Quem assiste o meu canal sabe que desde o início dessa porcaria, eu vou amenizar as palavras porque eu tô no teu canal, Bárbara. Obrigada, Desde o Paula. início dessa porcaria, eu falei: não vão para frente do quartel. Não façam caquinha. Parem com essa bostinha. Saiam daí, isso só vai piorar a situação. Enquanto eu falava isso, Bárbara. Me desculpa, gente, eu tô fumando mesmo, tá? Enquanto eu Você vai falava sair para isso, comprar um cigarro da sua casa e não vai voltar nunca mais?
Cara, Desculpa, eu tô não tem tentando rir noção de do que eu alguma tô forma pensando em disso. fazer, eu tô pensando em me matar. É sério, Paulo, na frente do Paulo. STF, fazer greve de fome. Cara, é o meu trabalho, é o meu trabalho. A minha mãe e meu pai são doentes. E eu que sou o arrimo de família. Eles tiraram tudo de mim, Bárbara. Eu não tenho mais nada a perder. Eu tô maneirando as palavras porque eu tô no teu canal. Eu nem sei se é uma boa ideia eu ter entrado ao vivo e, se for o caso, pode me tirar do ar, que eu não vou ficar braba. Eu tô indignada, porque eu falei desde o início, desde o momento 01, que Mas, Paula, Lula não é, foi anunciado presidente. Eu mas, falei: mas, mas não "Vamos faz fazer a diferença. batalha de". Cara, tá a galera da live do TikTok lá com 15.000 pessoas assistindo. Mas Tem você pastor entende que tendo a visão de Deus que o Bolsonaro vai voltar e que é para o pessoal continuar com essa bosta caquinha. Tá todo mundo Paula, lá assistindo. mas aí é um momento que eu acho que tem que ser frio exatamente para analisar essa situação. Não é uma questão do que você falou, não é uma questão de algo que alguém falou. A Bárbara, questão é pensa bem quem aqui falou, comigo. Paula. Não, espera aí E só um assim, pouquinho. Se for por você alcance, tem live com 1 milhão de views, dizendo para as pessoas ir para frente do quartel. Tem e não live com caiu. 1 milhão de views que não caiu. Caceta! Eles estão Paula, derrubando quem tá falando o que realmente atinge. Eu não prego violência. Eu condenei aqueles atos de vandalismo que, para mim, continuam sendo vandalismo. Eu não tenho mais nada a perder, Bárbara. Eu tô falando sério. Eu não tenho mais nada a perder. então, eu nem sei o que falar dessa situação, porque é a situação que muitos estão. Mas a questão que eu estou colocando aqui, e que eu estou tentando analisar de alguma forma, é que não é mais uma questão do que se falou, é uma questão de quem falou e o que Ah, mas pode espera aí. falar a partir Quem daqui. falou é porque tem alcance, Bárbara? Porque vamos Exatamente, combinar, Bárbara, é o se tu alcance. tem um alcance de 700, 1 milhão de views nos teus vídeos, tem gente que tem 1 milhão de views em live pedindo pro pessoal ir pra porta do quartel e que tá de pé aqui no YouTube. Tem gente dizendo que a Rússia, que o navios, que gente que pregou a violência. Acho que a Paula caiu. Vou esperar aqui, tá, gente, para ver se volta. Eu coloquei a Paula aqui porque, assim, isso é o que a democracia fez com uma pessoa, não com uma pessoa, com várias pessoas, sem nenhum tipo de comunicado. E eu vou explicar para vocês agora, até a Paula voltar, como que eu sei que não teve nenhum tipo de comunicado. Essa parte é muito importante. O Glenn abriu uma live no Rumble. E aí ele abriu a live dizendo que ele teve acesso a esse documento. Ele, inclusive, respondeu o Elon Musk no Twitter, dizendo que o Elon Musk pediu assim, posta o documento. Aí o Glenn falou assim, eu não posso postar, porque senão vocês vão ver quem é a minha fonte. Aí ele falou, mas eu vou falar na minha live. Aí ele abriu uma live agora 9 horas, e foi por isso que essa live atrasou, dizendo que esse ofício atingiu 6 empresas diferentes, que é o Rumble, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Twitter, todas empresas estrangeiras, mandando ter um cumprimento imediato, para cumprir imediatamente, e é para manter essa decisão em segredo, é para cumprir imediatamente, mas a decisão tem que ser mantida em segredo. Que não era para deletar post, e sim era para deletar a conta inteira. Isso quem disse foi o Glenn, na live dele. Tardelli. Aí era para poder, na live também o Glenn disse que era para informar todos os dados vinculados dessas pessoas e que não podia contar para ninguém o que o mandato estava tentando fazer, o que o Alexandre estava mandando fazer. Isso foi o que o Glenn disse. Obviamente, eu não vi o documento,
porque ele está sigiloso. Nós pedimos para o Instagram, pelo menos o protocolo, porque, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é muito importante. Você, quando recebe uma demanda judicial, você recebe um número de protocolo, e nessa... Nossa, o Tardelli tá nervoso, tá? Tardelli, ajuda aí, filho. Você recebe você é alvo de uma ordem judicial. Então, você recebe pelo menos o número do processo, para que o seu advogado possa ter vista do processo para te defender, para saber do que você está sendo acusado. E nessa questão, não existe número de processo. Não existe número de processo. Não tem como eu chegar no TSE ou no STF e falar assim: oi, eu estou querendo pedir vista do meu processo aqui, porque eu não tenho número. É como se ele não existisse. Então, a gente não tem como se defender do que está acontecendo. E isso é muito claro. O outro ponto. Eu acho, e novamente aqui, eu acho que essa situação se dá devido à resolução que foi aprovada pelo TSE em outubro, acho que foi em outubro do ano passado, durante as eleições. Outubro? Acho que foi outubro. Dizendo que o TSE, para agilizar, para blindar o processo eleitoral, o que ele ia fazer? Ele ia excluir a necessidade de se mover um processo. O TSE teria o direito, na figura do ministro Alexandre de Moraes, de determinar a exclusão sumária de postagens para poder, qual que é a palavra? Para poder proteger o processo eleitoral. E essa resolução, ela valeria durante o processo eleitoral. Só que o processo eleitoral já acabou. E aí, quando você pensa que não existe um número de processo e você não tem como se defender dessa acusação, você não tem como ter acesso ao processo, a gente só pode pensar que é a resolução do TSE, onde o próprio colegiado deu esse superpoder para o Alexandre de Moraes fazer isso de forma sumária, sem que ele precisasse pedir a opinião de ninguém. Forma sumária. Eu quero que delete e agora deleta. E aí o Glenn contou na live dele que não tinham postagens. Ele não estava pedindo para deletar uma postagem como prevê o marco civil da internet. Ele estava pedindo a restrição, a derrubada da conta inteira. Não estou dizendo o que falou. Estou falando que é para derrubar a pessoa. Novamente, eu acredito que o problema seja essa questão envolvendo o Flávio Dino. Eu acredito. Porque o Globo, e aí vocês vão ficar um pouco assim, nossa, eu não acredito que ela tá falando isso. Ô, gente, eu nem sei se vocês estão aí ainda, viu? Deixa eu dar uma olhada se vocês estão ainda. Eu tô falando pra caramba, mas é porque aqui eu tô contando tudo, tá? Tá, vocês estão aqui ainda. Hoje, vamos pensar aqui no macro. Quem foi que deu as notícias que a ABIN tinha comunicado ao GSI que ia ter os ataques com horas de antecedência? Quem foi que disse que o GSI esvaziou os policiais da segurança? Gente, quem deu essas matérias foram Estadão e Folha de São Paulo. Então, assim, eu não sei. Eu acho que eles não querem um governo Dilma. Eu acho que eles querem um governo chuchu. E eu acho que eles não vão dar vida fácil para ele. Então, seria mega complicado manter essas pessoas nas redes sociais compartilhando o que essa mídia está noticiando, porque a mídia pode, ela é certificada pelo Ministério da Verdade. E, obviamente, igual a Paula Marisa falou agora, falou assim, cara, eu abro o meu canal aqui, eu leio notícias. Esse é o problema. Às vezes você não lê a notícia, mas a gente lê e traz para o vídeo. Então, você fica sabendo daquela notícia. Então, às vezes, seria até para poder minar a propagação daquelas notícias. E olha outro ponto. O UOL, Dona Thaís Oyama. E assim, a galera do Mais Amor, por favor, estava
linchando, cancelando Thaís Oyama do UOL, lá no Twitter agora, por causa dessa matéria aqui, ó. Generais, Lula queima pontes ao falar que perdeu confiança em militares. E assim, todo mundo caindo em cima dela. Olha, o primeiro comentário, logo após essa postagem dela, essa daí é a garota de recados. O que os milicos mandam, ela publica. Então, assim, agora a galera já tá atacando o UOL, mas não para aí. O Estadão hoje fez uma matéria que a galera surtou, e a galera que eu tô falando é acanhotada, tá? A matéria ela é para assinantes, então eu não posso ler a matéria toda aqui, mas ela diz o seguinte, isso agora no Estadão, então já falei da Folha, do UOL, hoje do Estadão. Desconfiança de Lula amplia crise com Forças Armadas. Militares avaliam que o presidente não quer virar a página após atos de vandalismo e temem medidas como abertura de sigilo de Pazuello e mudança de currículo das escolas de oficiais. E aí, ao longo da matéria, a pessoa que fez essa matéria, deixa eu ver quem é. Ah, eu tô sem o nome dela aqui. É uma mulher. Ela conta que, assim, os generais, eles não estão satisfeitos com a possibilidade do ministro da Defesa ser demitido. O ministro da Defesa é o Múcio. E aí, a ala radical ideológica do PT está fazendo pressão no Dilma para ele demitir o Múcio. E, segundo a matéria, os generais não querem que o Múcio seja demitido, porque ele virou ali um termômetro para se manter ali a civilidade entre os poderes. Então, aí, tá rolando, olha o que a mídia está postando. Isso aí, eu não sei, a mídia, para mim, vive de polêmica. Você vê essa matéria, você quer clicar. O que é que ele está falando aqui? A mídia não vai viver de paz e amor com Dilma. A mídia vai dar as coisas do Dilma porque gera clique. Clique gera anúncio. Anúncio gera dinheiro. E aí, pensando nisso, pensando nessa reflexão aqui, e é até um tema do vídeo que eu ia fazer, eu ainda vou fazer esse vídeo. Eu estava falando parlamentares conservadores. Por que vocês não estão assim apontando no Randolph Rodrigues e dando play na vida de vocês? Porque a rede, ela trabalha da seguinte forma. Ela tem advogados monitorando o Diário Oficial. A rede tem mais advogados do que tem parlamentares. Então, eles ficam monitorando o Diário Oficial e eles judicializam absolutamente tudo. O Renan Calheiros, ele entrou com uma ação no STF pedindo a extradição do Bolsonaro. Horas depois dessa solicitação, e virou matéria. Em todos os lugares virou matéria. Horas depois, o Flávio Dino, ele fez um vídeo, ele estava numa entrevista, e aí ele deu uma declaração dizendo que assim, gente, não tem crime para extraditar o Bolsonaro. Eu não tenho como extraditar o Bolsonaro. Aí a repórter pergunta assim, mas isso aí vai ficar na pauta? Ele, quem sabe um dia. Vocês acham que o Renan Calheiros ligou para o STF para perguntar se tinha materialidade? Você acha que ele ligou para o Flávio Dino para perguntar se a ação dele tinha materialidade para ser acatada? Ele foi lá e fez. E a mídia repercutiu. E aí, quando a mídia repercute, o que acontece? Todo mundo repercute. Então, o que eu quero falar para os parlamentares é que essa briga não é política. Não mais. Ela é jurídica. Então, o que vocês têm que fazer é se armar com as mesmas armas do inimigo. E as armas desse inimigo são advogados, porque eles trabalham com o regimento. Vocês conhecem o regimento? O que vocês vão fazer com isso tudo que aconteceu? Gente, na derrubada de hoje, eu vou falar para vocês quem caiu aqui, que eu sei, tá? Apesar que o Glenn falou que tinham 10 políticos, mas não tiveram ainda 10 políticos, tá? Eu vi aqui o José Medeiros, o Nicolas, o Monarque, o Bernardo Kister, a Paula Marisa, não estou conseguindo achar aqui o resto, tinha separado alguns nomes que eu tinha visto. Mas, assim, pelo que eu entendi, tem muito mais nomes para cair. E o que vai fazer com isso? Que pena, né? Vamos trocar o presidente do Senado, porque aí a gente faz alguma coisa. Sério?
Sério? Essa é a nossa única opção? A gente não tem mais nada para fazer? Parlamentares. Porque, assim, agora eis um momento muito importante dessa live. Eu vou ver aqui se eu consigo colocar para vocês o vídeo que diz exatamente para vocês, de forma clara, nua, crua, absurda. Esse vídeo vai esfregar na cara de todo mundo que está assistindo o que é que vai acontecer com todos nós, com o Brasil, tá? Deixa eu tentar dar play aqui. Vamos de Maduro. Lembra? O Lula tá ficando mais maduro, mais maduro. Deixa eu ver aqui. Vocês precisam ver isso. Tá dando eco, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, vou dar play aqui e vou traduzindo para vocês, tá? Fiquem aí, é importante. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu estava falando com o presidente Lula da Silva por telefone outro dia. Falei pessoalmente com o presidente Gustavo Petro, da Colômbia. Falei com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Que está chegando uma hora nova. Uma hora especial. Para juntar os esforços a caminho dos povos da América Latina e do Caribe. Para avançar na formação de um poderoso bloco de forças. De um poderoso bloco de poder econômico. Que fale ao mundo. Que convide o mundo também à integração. Que convide o mundo à construção de novos polos de poder. Dessa comunidade, de destino compartilhado, de que fala nosso presidente Xi Jinping. A humanidade. A humanidade como uma comunidade de destino. Ou desse mundo pluripolar, multicêntrico de que fala de Estado-Maior o presidente Vladimir Putin. Para que esse mundo chegue, falta um bloco latino-americano caribenho, coeso, unido, avançado. E assim o digo, assim o anuncio. A Venezuela se apresenta à frente da batalha pela construção desse mundo de pátria grande, dessa força independente e soberana, que vai trazer mais felicidade, progresso e prosperidade à nossa pátria e a todo o continente latino-americano e caribenho. A Venezuela está super disposta a liderar essa revolução, que inclui nossos amigos presidentes maravilhosos, Xi Jinping da China, Vladimir Putin, Gustavo Petro. E aí nós vamos contar aqui com o Brasil para financiar. Está preparado? Você está trabalhando muito? Porque agora você vai ter vários países para você bancar. Dentro da matéria, eu li para vocês da Globo, vou encerrar aqui, tá, gente? Está ficando muito grande. Da Globo, do Estadão, está falando o seguinte, que tem um impasse muito grande desse governo com as Forças Armadas, que é que os generais não vão aceitar a implementação de uma moeda única. E aí foi conversado que não é uma moeda única como o euro, vai ser uma moeda única para transações comerciais. Então, assim, como em todas as ditaduras, nós estamos sem oposição, estamos censurados, porque se trata de uma censura. Eu quero ver o que os parlamentares farão, e se não fizerem, vocês vão ser absurdamente cobrados. Nós estamos sem lideranças, então eu preciso que apareça várias pessoas para dar direcionamento para esse povo, que precisa. Eu preciso de uma liderança. Não adianta nada a gente estar unido aqui, sem alguém dizendo exatamente o que fazer e como vai fazer. Então é isso, gente. Vim explicar para vocês que a partir de agora é VPN. Eu vou continuar postando aqui, então avisa para todo mundo que você puder.
E o meu site, que é o www.teatualizei.app, onde tem uma série muito bacana sobre ditaduras. Se você ainda não assistiu, vai lá, entra lá, assista. Você vai gostar, porque tá divertido e você vai entender o que não vai acontecer no Brasil. Estamos combinados? Então é isso, galera. Até a próxima, enquanto a democracia permite.